A humilhação de Cristo. Um homem, abre aspas, sou o lavrador da terra, fecha aspas, Zacarias 13, versículo 5. Cristo foi um homem no meio dos homens. Ele participou com os homens do castigo que Deus havia pronunciado sobre Adão, culpado de desobediência. Abre aspas, amaldiçoada será a terra por tua causa, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Fecha aspas, Gênesis 3, versículo 17. Ele era um homem cuja aparência não podia distingui-lo daqueles ao seu redor. Isaías 53, versículo 2. Exceto, talvez, que sua aparência era desfigurada pelos homens. Isaías 52, 14. Ele era um homem que ninguém reconhecia, misturado com os pobres e miseráveis que desciam ao Jordão para se batizar. João Batista não o teria reconhecido se aquele que o enviou para batizar não lhe tivesse dito, abre aspas, sobre quem vês o Espírito descer e permanecer sobre ele, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi ele e tenho dado testemunho de que este é o Filho de Deus. Fecha aspas, João 1, versículos 33 e 34. Ele era um homem sofredor, em cujas costas os lavradores faziam longos sulcos. Salmo 129, versículo 3. Cansado, com fome e com sede, o mesmo homem que criara as fontes de água, era um homem que se rebaixou a ponto de ter que pedir água para beber a uma pecadora. Ele era um homem rico de todas as riquezas do céu e da terra, que se fez pobre, para que pela sua pobreza nos enriquecêssemos. 2 Coríntios 8, versículo 9. Ele era um homem que encontrou apenas uma manjedoura para nascer e que não tinha onde reclinar a sua cabeça. Mateus 8, versículo 20. Ele era um homem pobre entre os pobres, um homem humilde entre os humildes. Mas caiu ainda mais baixo, em cujas costas os lavradores fizeram longos sulcos, cansados, famintos e sedentos. Era um homem que se rebaixou ainda mais. Ele era um homem que encontrou apenas uma manjedoura para nascer. Ele era um homem pobre entre os pobres, humilde entre os humildes. Cristo não era apenas um homem, mas o homem que, embora Deus o chamasse de seu companheiro, teve que ver sua espada subir contra ele. Zacarias 13, versículo 7. E este homem saiu carregando a sua cruz, coroado de espinhos e vestido com uma túnica, para que eles zombassem dele. Pilatos o apresentou aos judeus dizendo, abre aspas, eis o homem, fecha aspas, João 19, versículo 5. Este é aquele que sofreu apenas o julgamento que o homem pecador merecia. O homem que representou toda a humanidade sob o julgamento e sobre a morte. O homem perfeito, o Filho de Deus Santo, do Deus forte, sofreu abandono, ira e morte. Cristo poderia dizer, abre aspas, eu sou o homem, não um homem, que viu a aflição sob o açoite de sua ira. Ele me conduziu nas trevas e não na luz. Certamente ele se voltou contra mim e virou a sua mão o dia todo. Fecha aspas, Lamentações 3, versículos 1 a 3. Abre aspas, o Senhor o quebrantaria, sujeitando-o ao sofrimento. Fecha aspas, Isaías 53, 10.
Somente ele, o homem perfeito, suportou essas coisas de Deus. Abre aspas, mas eu sou um verme, não um homem. Fecha aspas, Salmo 22, versículo 6. Nós conhecemos este salmo, mas já paramos atentamente no versículo 6? Um verme é um animal mais desprezado que existe, do qual nos afastamos com nojo e horrorizados. Somente a Escritura pôde usar tal expressão para falar de Cristo. Ele foi colocado mais baixo do que qualquer um de nós, mais baixo do que um homem. Abre aspas, uma vergonha dos homens, fecha aspas. Esse é o lugar que o Senhor da Glória assumiu. Mas quanto mais baixo ia, mais sua glória brilhava. Na humilhação, sua glória brilhou. No entanto, este ainda não é o lugar mais baixo de sua humilhação. Abre aspas, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Fecha aspas, João 3, versículo 14. Uma cobra no deserto. Um verme é desprezado e causa nojo, mas uma cobra é temida e causa terror. A serpente é a imagem e personificação do pecado. Cristo, o santo e o justo, foi tratado como pecado. Abre aspas. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Fecha aspas. 2 Coríntios 5, 21. Ele foi julgado como se fosse o mesmo pecado e sofreu a cruz como tal. Quem pode imaginar o que isso significou para ele? Deus, seu Pai, desviava o olhar dele porque os seus olhos eram muito limpos para ver o mal. Ele não os podia atingir. Ele não os podia dirigir para aquele que se fez pecado. É um mistério profundo, um mistério insondável da sua humilhação, mas também um mistério de amor, porque o seu amor por nós o fez descer e humilhar-se para ocupar tal lugar. E por quê? Abre aspas, ele se humilhou. Deus também o exaltou ao máximo e deu-lhe um nome que está acima de todo um nome, de modo que no nome de Jesus todo joelho dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Fecha aspas, Filipenses 2, versículos 8 a 11. E em breve veremos na glória aquele que tanto se humilhou por nós.